Irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim não só para praticar a restauração, o renovo, a renovação do reino dos céus em nossos dias, mas também trazer e levar, trazer do Espírito de Deus a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus, trazer do Espírito Santo a revelação dos mistérios e segredos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, nos dias de hoje. Portanto, irmãos, vamos então à revelação destes segredos de Deus em nossos dias, dizendo: todos são sabedores que todo sistema, seja o sistema religioso ou político, através do legislativo, do judiciário ou do executivo, todo esse sistema globalizado e generalizado, corrupto, idólatra ou hipócrita, ele já foi contaminado e permanece corrompido. Então não existe mais solução, não existe mais salvação para esse sistema em nossos dias. Diga-se, um sistema globalizado e generalizado, corrupto, idólatra, ladrão e usurpador ou hipócrita, de poucos privilegiados, entre aspas, da religião e da política, através do legislativo, do judiciário e do executivo, outrora ambos e todos contaminados e corrompidos, são impostores, são lobos em pele de cordeiro. Portanto, vamos à revelação dos mistérios e segredos de Deus, pelo Senhor em mim manifesto, encarnado ou incorporado em nossos dias, ao passo que o trigo, a igreja de Cristo, ainda está no deserto, junto e misturado com o joio, porque só depois do selamento, só depois do batismo, virá a ressurreição espiritual para a igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Portanto, todos vós sabem que o STF, o Supremo Tribunal Federal, à frente deste prédio do Supremo Tribunal Federal, tem uma estátua representando a justiça. Pode? Uma estátua de uma mulher, você pode ver que é uma mulher assentada, e sobre a sua coxa tem uma espada, e os seus olhos estão vendados. A estátua dessa mulher, de olhos vendados, supõe-se que os seios, porque a veste da estátua, dessa mulher, uma estátua, está acima um pouco do seu umbigo. Quer dizer, os seios dela estão para fora. Os seios desta mulher, com uma venda nos olhos, representando a justiça, representando a justiça, ela está com os seios do lado de fora, e portanto está nua, e com os olhos vendados, quero dizer que os seus ministros, todos os ministros desta corte suprema da justiça brasileira, semelhante a estas estátuas, eles são guias cegos conduzindo uma nação ao inferno, ao abismo. Ou seja, semelhante a esta estátua na frente do Supremo Tribunal Federal, do STF, todos os seus ministros, diga-se, esta é uma casa contaminada e corrompida. Ou seja, diferente da justiça divina de Deus por meu intermédio, por meio de Cristo, a justiça divina, a justiça de Deus ou de Cristo não é cega, não é surda e nem muda. Mas esta estátua de frente, do Supremo Tribunal Federal, a estátua de uma mulher
semivestida, com os seios do lado de fora e os olhos vendados, os seus dirigentes, os seus administradores, os ministros, né? Esta estátua representa muito bem, né, quem são todos eles, ou seja, cegos, surdos e mudos, para fazer a devida e absoluta obediência à palavra de Deus por meu intermédio nos últimos dias, mas todos eles estão espertos para dar continuidade à transgressão à lei de Deus, à lei dos 10 mandamentos, de onde procede, ou pelo menos deveria proceder, a justiça da terra, a justiça dos homens. Por quê? Porque toda jurisprudência da justiça da terra ou dos homens não veio de um outro lugar senão dos 10 mandamentos, né? Toda jurisprudência, seja ela brasileira, seja ela americana, seja ela de qualquer parte, né, de qualquer nação, povo ou língua, tudo foi copiado ou compilado dos 10 mandamentos. Todavia, nenhum deles é digno de permanecer praticando uma falsa justiça, um falso juízo, mediante, né, a justiça divina do Senhor. Ou seja, porque a partir do momento que se copiou ou se compilou dos 10 mandamentos, toda jurisprudência, toda justiça da terra ou dos homens, os homens não poderiam ser como esta estátua, cegos, surdos e mudos, para fazer a devida obediência à lei e à palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, esta estátua, da qual eles consideram como a representatividade, a representação, né, da justiça brasileira, a justiça brasileira, ela é hipócrita. A justiça brasileira, ela é corrupta. A justiça brasileira, a justiça dos homens, de governantes, né, de homens, de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, é uma justiça cega, surda e muda, tal e qual esta estátua de uma mulher com os seios do lado de fora, tendo a visão, os olhos tapados, porém com uma espada sobre a sua coxa, né? Todos eles, os ministros do Supremo, magistrados do Supremo, né? Esta estátua representa todos eles, né, da forma que se encontram em nossos dias, desde ontem, desde quando a nação pecaminosa, desde quando Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, porque semelhante a este falso profeta, né, e anticristo da nação pecaminosa de Israel, né, todos trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Porque se a jurisprudência do Brasil, né, a jurisprudência da terra ou dos homens, né, veio da jurisprudência dos 10 mandamentos, da justiça, né, dos 10 mandamentos, eles não poderiam colocar na frente do Supremo Tribunal Brasileiro uma mulher com seio do lado de fora, com os olhos vendados e uma espada, porque a espada na coxa e nas mãos desta mulher, desta igreja prostituta, desta casa, a casa do Supremo Tribunal Federal é uma casa confusa e dividida. Eles não poderiam jamais, de onde veio a jurisprudência dos homens, de onde veio a jurisprudência da justiça da terra ou dos homens, veio dos 10 mandamentos.
E nada mais certo ou correto de colocar ali, se é que queriam colocar uma simbologia, algo representando a Deus, porque dos 10 mandamentos veio toda a jurisprudência da terra, né, e dos homens. Portanto, no mínimo ou no máximo, eles deveriam ter colocado uma placa dos 10 mandamentos. Deveriam ter colocado, né, uma placa dos 10 mandamentos. Por quê? Porque dos 10 mandamentos, toda a jurisprudência, né, toda a justiça do Brasil, da terra ou dos homens, veio dos 10 mandamentos. Daí vem a justiça e o juízo de Deus sobre todo este mundo ímpio de homens e mulheres, magistrados, terrenos, carnais, confusos e divididos. Porque se toda a jurisprudência, né, da terra ou dos homens veio dos 10 mandamentos, né, quem está levando a fama e todo o crédito é esta estátua de uma mulher vadia, né, de uma mulher confusa, dividida, uma vagabunda ou uma vadia na forma de uma estátua com uma venda nos olhos, a estátua sobre a coxa, com os seios de fora. Não, isto é muita abominação, gente. Esse Supremo Tribunal Federal, assim como o Congresso, né, assim como o Senado, porque fazem uso do verbo ou da gramática, né, todas estas casas constitui-se em casas confusas e divididas que não podem mais continuar existindo para sempre, né? De certo que quando homens e mulheres, né, confusos, divididos, terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, eles praticam esta abominação, porque se da lei de Deus, dos 10 mandamentos, procede toda a lei da terra, né, toda a lei dos homens, no mínimo deveriam ter o respeito de colocar, né, se é que queria uma simbologia, alguém representando, porque essa estátua de uma mulher com o seio do lado de fora, tanto é que você vê que da cintura para baixo ela tem algo, né, representando que ela está vestida, mas da cintura para cima o seio está do lado de fora, os olhos estão vendados, a espada que representa a palavra de Deus, a espada que representa a lei de Deus, está em cima do órgão da genitália desta casa, desta mulher confusa e dividida. Então isto é uma abominação pelo simples fato de que toda jurisprudência da terra ou dos homens procede da justiça divina, da lei dos 10 mandamentos. Então, no mínimo, se tivesse algum respeito pela palavra de Deus, teriam colocado a foto, a imagem ou uma estátua dos 10 mandamentos. Por esta razão, esta casa confusa e dividida, que tem uma mulher na forma de uma estátua, cega, surda e muda, ela é a mais alta representação ou representatividade dos seus ministros contaminados e corrompidos. Por esta razão, esta casa deve ser destruída, né? Deve ser devastada para sempre, porque eles não condizem com a realidade bíblica ou profética, né? Porque dos 10 mandamentos, toda a jurisprudência da terra ou dos homens foi extraído dos 10 mandamentos, né? Ou seja, voltando ao assunto, para não ser muito repetitivo, né? Eu disse todos desta casa, não só desta casa confusa e dividida, que é o Supremo Tribunal Federal, mas todos os parlamentares, né, do Congresso ou do Senado, né,
todos contaminados e corrompidos, devem ser destituídos para sempre, e toda esta obra do diabo e de Satanás, feito ou praticado através da religião e da política brasileira e mundial, por meio do poder legislativo, judiciário e do executivo, tudo deve ser destruído e devastado para sempre, porque é ordem de Deus, por meu intermédio para este tempo ou época. Glória a Deus, aleluia, amém.